Sim, sim. Varão, tira outra dúvida também, concernente a Reforma isso aí. Cast. Se Classificação 2. lá em capítulo 4 de Efésios, vai estar designando Parte pastores, 4. apóstolos, presbíteros, diáconos, cooperadores, para trabalhar na obra. Vai começar, de uma certa forma, o cargo eclesiástico, para estar a separação dos obreiros na obra. A pergunta é, quem era o líder? Porque toda igreja ela tem que ter um pastor, como se fosse, um exemplo, um pastor setorial. Aí vem um pastor do campo, um pastor local, e assim por diante. Quem era o líder da igreja do tempo dos apóstolos? Quem liderava e comandava ali a igreja no tempo dos apóstolos? Fez a primeira comitiva, né? Que é os 12 apóstolos, né? Que eram os 12 apóstolos. Um se perdeu, né? Um se perdeu. Mas os católicos, Então, para os católicos era Pedro, né? Porque eles usam aquela base, quando Jesus fala que estaria dando para ele a chave, né? Apacenta os meus cordeirinhos, né? Apacenta os meus cordeirinhos. Então, são textos bíblicos, assim, que dá a entender que Pedro era o líder dos apóstolos. Eram 11 apóstolos com a exclusão de Judas, que se perdeu. Então, ficaram só 11 apóstolos, certo? Sim. Só 11. Mas o líder deles, com base nesses textos que eu te citei, sobre Cristo falar para ele, apacenta os meus cordeirinhos, se tu me amas, né? Dá a entender que era Pedro quem liderava os apóstolos. A liderança de Pedro, ela era muito imatura ainda, né? Ela era imatura, porque você pega Paulo, por exemplo, na concepção de apóstolo, Paulo ensina muito Pedro. Você vê Paulo ensinando Pedro acerca lá, né, dos gentios, né, por exemplo. Então, eu entendo assim, que Pedro era praticamente um dos âncoras dos apóstolos, ou não sei se você concorda com isso, né, mas na minha opinião era Pedro, porque Pedro, ele sempre tomava frente, você pode ver que quando... Sim, pela palavra, realmente era Pedro, se você for analisar quem era o líder, um pastor ali que comandava era Pedro. O que é interessante que surgiu, tem um comentário, uma tese a qual fala, quando Paulo fala, Senhor, tira de mim esse espinho, que tem um espinho na carne, e Deus fala, Paulo, a minha graça te basta. Tem uma tese que fala que Paulo não falou para Pedro porque Pedro ele era um pastor bem rigoroso. Então, provavelmente iria disciplinar Paulo. Então, como você vê essa situação de Paulo sobre o espinho na carne? Certo de que não pode se afirmar categoricamente o que era esse espinho na carne de Paulo. Mas algumas teses diz que era ali algo que atrapalhava Paulo e que Paulo não falou com Pedro devido Pedro ser ali mais rigoroso, um cara mais... que Pedro sempre teve aquele jeito meio truculento, né? Meio bravo, meio rigoroso. Como você vê essa situação de Paulo? Paulo, ele trata um pouco mais à frente, né? Mas com base na sua pergunta aí, vamos por partes, porque Paulo já é um pouco mais à frente, né? Paulo já está um pouquinho mais à frente. Na minha opinião, são 3 que lidera o corpo dos apóstolos, depois que Cristo tem a sua ascensão. É Pedro, Tiago e João. Paulo entra depois aí, o quarto, no caso seria o quarto, porque até então seria Pedro, Tiago e João, porque eram os que andava mais com Jesus, né? Que tinha mais os momentos de reserva com Cristo, na questão de oração era Pedro, Tiago e João, né? Que praticamente eram os que mais assim estavam em companhia de Jesus. Então, eu acho assim, você dizer que é Pedro, tudo bem, não é errado, mas você também falar que Pedro, Tiago e João, também não é errado.
Porque o Tiago e João, por exemplo, é os que também mantinha mais perto com a presença de Jesus. Sim. Você pode ver, quando Jesus vai para o monte orar, leva quem? Pedro, Tiago e João, né? Os três. Então não é errado também você falar Tiago e João, devido à experiência, né, que eles tinham com o mestre. Então, para mim, assim, os líderes aí dos apóstolos são os três. Na minha opinião, os três: Pedro, Tiago e João. Sim. Show. Varão, mediante isso que você falou aí. Então, os pastores ali, era Pedro, Tiago e João, certo? Pedro, Tiago e João. Então, vai vir mais para frente Paulo, depois vai vir também Bernabé, né, que vai estar auxiliando Paulo, a igreja ali de Coríntio, e toda essa questão. A outra pergunta que eu quero fazer, voltando um pouco aí, é referente aos apóstolos. Tem uma afirmação que diz que Lucas e Marcos, ele não foi apóstolo diretamente de Jesus, como Mateus e João. Lucas e Marcos, como Mateus e João. Você confirma isso? Como que é? Como seria? Marcos? Tem uma afirmação que Lucas e Marcos, Lucas ali e Marcos, eles não foram um apóstolo direto de Jesus Cristo, como Mateus e João. João Marcos, no caso, né? João Marcos. Isso, não foram apóstolo direto de Jesus. Então, é errado isso aí, é errado, porque, por exemplo, o Evangelho segundo João, o João ali é o que reclinava a cabeça sobre o ombro de Jesus. Certo? Então, o João ali do Evangelho segundo a João, ele esteve sim em presença de Jesus. Ele foi sim apóstolo, é o discípulo e apóstolo, que é chamado do apóstolo amado, né? É esse João, viu? Não é o João Marcos, não. O Marcos de Atos, o Marcos de Atos que anda com Paulo, não é o Marcos, não é o João do Evangelho segundo a João, entendeu? Sim. Varão, quem assumiu as igrejas, por exemplo, teve aí o processo, João teve que partir, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos partiram. A questão é, após os apóstolos, quem veio assumir a igreja na Bíblia ali? O primeiro pastor da igreja de Jerusalém, seria no caso de Jerusalém ainda, porque até então o evangelho não tinha saído, né? De Jerusalém, certo? O primeiro é o Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia. Praticamente. Ele é baseado, tanto que ele é baseado em Clemente de Alexandria, se não falha a memória, né? Que é Tiago, no caso, o justo. Que o Tiago ali, o justo, ele é um dos irmãos de Jesus, que é o primeiro líder da igreja em Jerusalém. Ele é o primeiro líder da igreja em Jerusalém. Olha, para você ver, não é nem Pedro o primeiro líder da igreja em Jerusalém. E em Jerusalém tinha o corpo dos cristãos ali. Não era lugar, não era templo, né? Não era sinagoga, era pessoas, porque como a obra começou nos lares, né? Casa em casa, né? Então eles tinham uma casa que eles podiam se reunir. E aí tem o irmão de Jesus, o Justo, né? O Tiago, chamado Justo, ele era o primeiro líder de Jerusalém, ali, da igreja de Jerusalém. Mas após os apóstolos é Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia. É. Certo. Na questão ele é Clemente, a linha